Sabe aquela sensação de que o dia tem, sei lá, umas 48 horas de tarefas, mas a sua atenção de verdade dura uns 15 minutos? Parece que a gente está correndo uma maratona, mas sem sair do lugar, sabe? A cabeça 1000 por hora, mas no final do dia, cadê o resultado? Se isso soa familiar, relaxa. Ou melhor, não relaxa, porque a gente está no mesmo barco furado, navegando num oceano de distrações. É exatamente essa imagem. A nossa mente hoje em dia parece um navegador de internet com 50 abas abertas, tudo tocando uma música diferente ao mesmo tempo. É a notificação do e-mail que apita, a mensagem do grupo da família que vibra sem parar, a notícia urgente que pisca na tela, o feed infinito que a gente rola. É um caos, gente. Um bombardeio que deixa a gente exausto, com a sensação de que a nossa própria cabeça foi sequestrada. Mas e se a gente pudesse começar a fechar essas abas? Uma por uma. O problema todo começa aqui, ó, na avalanche de informação. Sério, nunca na história da humanidade a gente teve acesso a tanta coisa. É um dilúvio de dados, de opinião, de notícia, de meme, de dancinha, tudo isso brigando por um pedacinho minúsculo da nossa atenção. É como tentar beber água de um hidrante em chamas. Simplesmente não vai dar certo. E no meio dessa confusão toda, a nossa atenção virou ouro, virou petróleo. É o recurso mais valioso do século XXI. E pode ter certeza, cada aplicativo, cada site, cada plataforma foi desenhada por gente muito inteligente com um único objetivo: roubar mais um segundo do seu foco. A distração deixou de ser um acidente e virou um modelo de negócio que vale bilhões. A gente soma sobrecarga com distração e o resultado, bom, é tóxico. Gera uma ansiedade que não vai embora. A gente se sente culpado por não dar conta de tudo, frustrado por não conseguir focar, e no fim das contas fica aquela sensação de que, apesar da correria e do cansaço, a gente não fez nada que realmente importa. É um tipo de vazio disfarçado de produtividade. Tá, é aqui que a coisa fica interessante. E se eu dissesse que um dos melhores guias para a gente navegar nesse caos digital foi escrito lá em 1920 por um frade dominicano francês? Parece loucura, eu sei, mas um cara chamado Antonin Gilbert Sertilanges, com o seu livro A Vida Intelectual, foi tipo um guru do foco muito antes da gente inventar palavras chiques como deep work. E é exatamente por isso que aqui na Biblioteca Destilada a gente vai extrair a essência dessa sabedoria de 100 anos para resgatar a nossa mente no século XXI. Para começar, o Sertilanges já chega com os 2 pés na porta do nosso conceito de trabalho. Para ele, trabalho intelectual não é uma lista de tarefas, um emprego das 9 às 5, ou só um jeito de pagar boleto. Não. É algo muito, mas muito mais fundo. É um chamado, é uma vocação. Presta atenção nessas palavras: consagração da vida, organização total do ser. Isso é o oposto de tudo que a cultura da produtividade prega hoje em dia. Não é sobre ter um side hustle, não é sobre otimizar a agenda com 1000 aplicativos. É sobre enxergar o seu trabalho principal, a sua busca por conhecimento, como centro do seu universo. Todo o resto, segundo o frade, tem que girar em torno disso. É uma virada de chave, assim, radical. Eu acho essa comparação genial. Atletas da inteligência. Pensa num atleta olímpico. A vida dele não é por acaso. Ele não treina quando dá. A vida inteira dele é moldada pelo treino, o que ele come, como ele dorme, com quem ele anda. O Sertilanges está dizendo que o buscador da verdade precisa do mesmo nível de comprometimento. Exige sacrifício, exige dizer não para um monte de coisa e exige uma força de vontade que às vezes parece mesmo sobre-humana. É uma visão intensa? É, mas muda completamente como a gente encara o que significa levar o conhecimento a sério. E se o foco não for só uma técnica, um hack ou um aplicativo novo? E se na verdade ele for uma consequência de quem a gente é? O autor vai além. Ele diz que para pensar com clareza, a gente precisa cultivar virtudes que são o exato contrário dos vícios da nossa mente moderna. Pensa assim. De um lado do ringue, a gente tem o barulho das redes sociais, a comparação sem fim, a busca por like, o orgulho disfarçado de post, a inveja silenciosa. Do outro lado, a proposta do monge, a humildade de admitir o que não se sabe, a paciência para ir fundo no assunto e a concentração que, segundo ele, nasce de uma alma em paz. É um contraste tão brutal que força a gente a se perguntar: será que a vida digital está nos tornando mais inteligentes ou só mais vaidosos e ansiosos? O Sertilanges lista os grandes vilões do conhecimento e é assustador como eles parecem atuais. A preguiça de hoje não é só ficar deitado no sofá. É a multitarefa, essa grande mentira que a gente conta para si mesmo de que está fazendo muito, quando na verdade está fazendo tudo pela metade. A sensualidade é essa busca sem fim por prazer fácil, pelo scroll infinito que drena a nossa energia. O orgulho é o que nos prende na nossa própria bolha e impede a gente de admitir que pode estar errado.
E a inveja? Ah, a inveja. É se recusar a aplaudir a luz do outro. É perder tempo querendo o palco de alguém em vez de construir o seu. Então, a grande sacada aqui é a seguinte. Para Setilanges, não tem como separar clareza mental de um caráter bem resolvido. Uma mente bagunçada por orgulho, por inveja, por distração, simplesmente não consegue enxergar as coisas como elas são. Para pensar de forma limpa, a alma ou a mente, se você preferir, precisa estar em ordem. É uma ideia poderosa e, vamos combinar, bem desafiadora para o nosso tempo. Mas o legal é que esse livro não é só filosofia, não. Ele é quase um manual de instruções. O Sertilhanges sai da teoria e vai para a prática, dando regras bem claras para a gente organizar a vida em torno do foco. Vamos ver algumas das mais impactantes. Ok, respira fundo. Em plena era da informação, que a gente é cobrado a consumir tudo, o tempo todo, a primeira regra de um mestre do foco é leia pouco. Chocante, né? Mas a lógica por trás disso é simplesmente genial. Ele não está pregando a ignorância, muito pelo contrário, ele está lutando contra o consumo superficial. O objetivo não é passar o olho em dezenas de livros, mas ler poucas e boas obras com uma profundidade tão grande que elas se tornam parte de quem a gente é. É a diferença entre tomar um copo d'água e mergulhar no oceano. E aqui estão os pilares para construir esse ambiente à prova de distração. Primeiro, simplificar, cortar o excesso, seja de coisas, de compromissos ou de relações que só sugam a nossa energia. Menos é mais. Segundo, guardar a solidão. E solidão aqui não é tristeza, é o laboratório do espírito. É no silêncio que as grandes ideias nascem. E terceiro, cooperar com os iguais, que não é sobre networking, mas sobre ter amizades profundas com pessoas que estão na mesma busca que a gente, que nos elevam. E o corpo? Onde entrar nisso? Para o autor, o corpo não é uma prisão. Ele é o principal instrumento da mente. E um instrumento, claro, precisa ser bem cuidado. Ele fala da importância do ar livre, de uma alimentação mais simples, de achar a medida certa do sono, nem muito, nem pouco, e na necessidade de se exercitar. A ideia é que um atleta da inteligência precisa de um corpo que jogue no mesmo time, um corpo que ajude e não que atrapalhe. Certo. Até agora parece uma fórmula mágica, né? Mas vamos ser honestos aqui. Aplicar um livro de 1920 ao pé da letra, hoje em dia, tem seus desafios. É importante a gente falar sobre as letras miúdas desse contrato, para poder extrair o ouro sem engolir a poeira de um século inteiro. Pois é, não dá para negar. A obra é profundamente religiosa, cheia de referências a Deus, a santos, a teologia católica, e a linguagem às vezes é bem formal, meio datada, o que pode ser uma barreira. O desafio aqui não é virar católico ou concordar com tudo. O desafio é traduzir, é enxergar essa busca da verdade de uma forma que faça sentido hoje, seja essa busca científica, artística, filosófica ou o que for. Então, a chave é não ser literal. Ninguém precisa virar um monge do século passado. O que a gente busca aqui é a essência, os princípios universais que o Sertilhanges destilou. A ideia de ter uma vocação, de lutar contra os vícios da mente, de simplificar a vida, de valorizar o silêncio produtivo e de ler para entender, não só para acumular. Esses princípios são atemporais e talvez mais importantes hoje do que quando foram escritos. E para que isso tudo não fique só na teoria, vamos para a parte mais importante, aquela que pode de fato virar o jogo. Um micro-experimento prático. Um desafio que dá para começar hoje mesmo, inspirado no coração do livro. A promessa do próprio autor é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Ele não pede o dia inteiro. A pergunta dele é: você tem 2 horas no seu dia? 2 horas que você possa guardar ociosamente como se fosse um tesouro? Se a resposta for sim, ele diz: pode ter confiança, que o resultado vem. É quase um convite irrecusável para testar os próprios limites. Então o desafio é esse, simples e direto. Passo 1. Escolha uma única tarefa. A mais importante, aquela que você está empurrando com a barriga. Passo 2. Bloqueie 2 horas na sua agenda, como se fosse a reunião mais importante da sua vida. Porque talvez seja. Passo 3, o mais difícil, desligue tudo. Celular em modo avião, em outro cômodo, abas inúteis fechadas, porta trancada. E passo 4, simplesmente comece. Sem enrolar, sem desculpas. Foco total. Mas o segredo não é fazer isso só uma vez. O ponto crucial, como o livro defende, é a constância. É o poder do hábito. São juros compostos aplicados ao foco. 2 horas focadas dia após dia se acumulam de um jeito impressionante. Elas podem literalmente construir um livro, uma tese, uma empresa, uma nova habilidade. Podem construir a vida que se quer, tijolo por tijolo. E agora, a pergunta final. Se fosse para começar esse desafio amanhã,
qual seria o projeto escolhido para essas 2 horas sagradas? Aquele trabalho que está na gaveta? Aquele estudo que está sempre sendo adiado? Pensa aí. E quem se sentir à vontade, compartilha aqui nos comentários. Vamos ver o que essa nossa comunidade de atletas da inteligência é capaz de construir junto.